Olá, queridos alunos, estamos aqui em mais um ano, nos preparando para os exames vestibulares, os processos seletivos. Sou a professora Nilce, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos com uma aula de matemática básica, equações do primeiro grau. Nosso objetivo aqui não é ensinar macete, mas é ensinar passo a passo o que você precisa compreender da matemática, tá? Então vamos lá. Sentenças abertas e sentenças fechadas. Para a gente poder resolver equações, nós precisamos entender aqui o que seria uma sentença aberta e sentença fechada, tá? A sentença fechada, na verdade, as sentenças são aquelas que possuem elementos desconhecidos, por isso que elas são abertas. Esses elementos são conhecidos e são desconhecidos, são chamados de variáveis ou incógnitas. Então vamos ver um exemplo. Aqui nós vamos ter uma sentença aberta. Por quê? Porque eu não sei qual é esse número. Ele está ali, ó. Eu sei que tem um número somado com 7 que é igual a 10. Mas eu estou representando por uma variável, tá? Eu não sei. Então é um número desconhecido. Sentença aberta. Aqui nós vamos ter uma outra sentença aberta. Eu tenho dois valores aqui desconhecidos, que é o x e o y somados, que vai dar 20. Eu não sei quem são. Então, eu tenho aqui uma sentença aberta. O que seria uma sentença fechada? São aquelas em que não possuem variáveis. São aquelas que não possuem letras. Então, olha só. 15 menos 8 igual a 7. Então, eu vou ter uma sentença fechada. Não posso mudar. Eu tenho 10 mais 2 igual a 12. Então, eu tenho sentença fechada. Não posso mudar. Então, os números são todos conhecidos. Não tem variáveis. Também precisamos entender o que é o conjunto universo matemático, né? Vamos supor que você precisa fazer uma operação matemática, só que você precisa entender qual é o universo em que estamos trabalhando. Será que é o conjunto dos números naturais? Será que é o conjunto dos números inteiros? Será que é o conjunto dos números reais? Né? Então, numa sentença aberta, a variável pode assumir todos os valores daquele conjunto universo, dependendo da questão. Então, vamos ter assim. Exemplo, sendo o conjunto universo, conjunto dos números naturais, temos a sentença. Então, vamos olhar essa sentença. Ó. 2x mais 3 igual a 13. Né? Quais os valores, ou qual o valor da variável que nós vamos ter aqui? Só que aí você pensa, qual é o meu universo? Onde é que nós estamos? Então, você vai olhar aqui para cima e você vai ver que o universo é o conjunto dos números naturais. Ou seja, esse x aqui não pode ser um x negativo, porque não existe nos naturais. Né? Não pode ser um número fracionário, que não existe nos naturais. Ele só pode ser, né, os valores desse x só pode ser de uma variável, eles só podem assumir valores de números positivos. Tá? Os valores que essa variável pode assumir são os números positivos. Tudo bem? Por isso que eu preciso entender qual é o universo. Tendo o conjunto universo, o conjunto dos números reais, temos a sentença. 2x mais 8 igual a 13. Então, olha só, esse conjunto dos números reais ele é maior que os naturais. Ou seja, esse x ele pode assumir valores negativos, pode ser um número fracionário e etc. Né? Ampliou o meu universo. Ele não está mais restrito ao conjunto dos números naturais. Então, os valores que a variável pode assumir podem ser qualquer valor do conjunto dos números reais. Né? Eu não sei qual é, mas eu posso encontrar um número negativo nessa sentença. Porque foi dito aqui na minha questão. Equações. A palavra equação já subentende aqui que você vai ter uma sentença de igualdade, porque tem aqui ó, nessa raiz equa, de equal ou igual. Equações são sentenças matemáticas abertas que apresentam um sinal de igualdade.
Isso são equações. E quando a gente for resolver as equações, nós vamos ter em mente que nós precisamos encontrar o valor do número desconhecido, porque é uma sentença aberta, né? Então, temos aqui um exemplo, ó. X menos 3 igual a 12. Temos uma sentença aberta porque temos um número desconhecido. Qual é o número que eu tiro 3 e o resultado é 12, né? Então, eu tenho aqui uma equação para resolver. E é assim que eu tenho que ler, inicialmente, antes de ir para a técnica de cálculo. Um número desconhecido, que eu tiro 3 unidades e o resultado é igual a 12, então esse número é o 15, né? Mas se você não visualizar, você vai ter que ir para a técnica de cálculo. Na técnica de cálculo, você vai ter que isolar essa variável x. Aqui nós vamos ter outro exemplo. Eu tenho 3y mais 7 igual a 15. Eu tenho uma equação onde a minha variável não é mais chamada de x, eu chamei de y, né? Um número desconhecido que multiplicado por 3 e eu adiciono 7 unidades, o resultado vai dar 15. É assim que eu tenho que fazer a interpretação dessa linguagem, né? Vamos ver aqui, ó, essa equação. Eu tenho uma igualdade. Desse lado aqui eu tenho duas parcelas, 2x menos 1, e do outro lado eu também tenho duas parcelas, eu tenho x mais 7. Ora, desse lado eu chamo de primeiro membro, e o outro lado eu estou chamando de segundo membro. No primeiro membro eu tenho duas parcelas, e no segundo membro eu também tenho duas parcelas. E nos dois lados, nos dois membros, eu tenho termos desconhecidos, que nós temos aqui a variável x e eu tenho a variável do outro lado também x. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Vamos lá. Esse exemplo aqui, ó, eu tenho a seguinte situação. Sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números reais, significa dizer que meu universo pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário e etc. Tá? Resolva a equação x menos 3 igual a 5. Vamos lá. Primeiro você tem que fazer aquela interpretaçãozinha antes de ir para o cálculo, tá? Qual é o número que eu tiro 3 unidades e o resultado é 5? Então você vai pensar. Qual o número que tiramos 3 unidades e o resultado é igual a 5? Antes de você ir para a técnica de cálculo. Ora, esse número só pode ser o 8, né? Porque você tem 8, tira 3 unidades, é igual a 5. Só que assim, vai ter situações que você não vai conseguir resolver tão rápido assim, tá? Aí você vai ter que ir para a técnica de cálculo. Como? Você vai isolar o x. Você vai pegar esse menos 3 e passa para o segundo membro, trocando de sinal. Mas é assim que você precisa? Como uma mágica? Você vai fazer uma mágica? Não. Esse menos 3 aqui, para ir para o segundo membro, você vai ter que fazer matematicamente, né, e saber como ele realmente funciona na matemática, tá? Não como uma mágica. Para que esse menos 3 venha para o segundo membro, você tem que adicionar no primeiro membro o simétrico do menos 3, que é o 3 positivo. Então, você adiciona no primeiro e no segundo membro, assim. E aí, você vai cancelar e vai obter x igual a 5 mais 3. Então, geralmente no cálculo, a gente pula daqui para a terceira linha, né? A gente acaba fazendo como se fosse uma mágica, mas você tem que compreender que na matemática não existe mágica. É isso aqui que está ocorrendo. Você está somando com o simétrico do menos 3, que é o 3 positivo, né? Com o oposto. E aí, 5 mais 3, 8. Como nós havíamos já encontrado essa resposta lá quando você estava pensando antes do cálculo, correto? Vamos lá. Vamos resolver as equações. Vamos resolver a equação 3x menos 4 igual a 2x mais 8. Nesse caso aqui, a gente não está conseguindo visualizar logo, né, quem é esse número desconhecido. Então, o que você vai fazer?
Para técnica mais, um método prático é que você deixe de um lado da igualdade os termos que tem x, que tem a variável, e do outro lado os termos que não tem variável. Isso é uma técnica prática, tá? Então, nós vamos passar esse 2x para o primeiro membro e esse menos 4 para o segundo membro. Daquela seguinte forma, tá? Você vai adicionar o simétrico do 2 positivo, 2x positivo, que é o menos 2x, ó. Eu tenho 2x, então adiciono menos 2. Então, você adiciona no primeiro e no segundo para que ele saia daqui, ó. Cancelando, nós vamos ter a seguinte situação, ó. 3x menos 2x, ó. 3x menos 2, x é 1x. E temos o menos 4. E do outro lado ficou o 8, né? Ficou o 8. Vamos passar esse menos 4 para o segundo membro, da mesma forma, tá? Adiciono o simétrico do menos 4, que é o mais 4. Cancelou. E aí ele foi para o segundo membro, ó. X igual a 8 mais 4. E 8 mais 4, 12. Pronto. Está aqui a sua forma de resolver uma equação, de organizar os termos semelhantes, tá? E a gente não está trabalhando com x ao quadrado, a gente está trabalhando apenas com termos que têm apenas x elevado à primeira potência. Tudo bem? Estamos fazendo uma revisão de matemática básica. Você já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai se inscrevendo. Se inscreva no nosso canal. Vamos lá. Próximo exemplo. Tendo o conjunto universo, conjunto dos números reais, então a gente já sabe aqui que esse x pode assumir qualquer valor dos reais. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Resolva essa equação. Então, como vamos proceder? Nós vamos organizar, deixando de um lado só os termos que tem, aliás, só as parcelas que tem x, e do outro lado só as parcelas que não tem x. Então, esse aqui, ó, tem que sair desse lado, vamos jogar para o primeiro membro, e aqui eu tenho 4 menos 2, que vai dar 2, e vamos colocar no segundo membro, tá? Então, vamos lá. Vamos adicionar o simétrico do 5x, que é o menos 5x. Adicionamos no primeiro e no segundo, e nós fizemos aqui, ó, 4 menos 2, né? Nós fizemos a diferença entre 4 positivo e o 2 negativo, que dá 2 positivo. Cancelando, nós vamos obter 7x menos 5x mais 2, do outro lado tem a parcela que tem o número 10. Aqui eu tenho 7x mais 5x. Ah, professora, eu não sei o que é esse x. Então, substitui, ó, 7x menos 5x, você pode dizer assim, ó, 7 xícaras menos 5 xícaras. Então, nós vamos ter 2 xícaras, correto? Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Reduzimos os termos semelhantes que tinha x, colocamos apenas num termo. E aí, eu vou ter esse 2 no primeiro membro. Vamos passar o 2 para o outro lado. Como é que a gente passa? Você vai somar com o simétrico do 2, tá? Tanto no primeiro quanto no segundo, para que ele venha menos 2. Dessa maneira aqui, ó. Cancelou. Então, você tem 2x igual a 10 menos 2. Passo a passo, correto? E 10 menos 2 vai dar 8. Olha só. Reduzimos a expressão, né? Viemos reduzindo as expressões. E aí, eu tenho 2x igual a 8. Você vai pensar assim, ó, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 8? Aí você já sabe qual é a solução. Mas se você não souber, para o x ficar isolado, esse 2 tem que sair daqui. Para ele passar dividindo, você tem que dividir por ele mesmo, por esse 2, tanto no primeiro membro quanto no segundo. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, divide, ó. 2 por 2 vai dar 1. E aí, ele vai aparecer do outro lado. Dessa forma. Geralmente a gente pula, né, para ir mais rápido. Ó. Passamos o 2 dividindo. Mas por que ele passa dividindo? Porque a gente tem que multiplicar pelo inverso do 2, que é 1,5. E aí eu tenho x igual a 8 dividido por 2. Aí você pensa, ó, qual é a metade de 8? 4. Pronto, tá aqui a solução.
Então, nós temos que o nosso número desconhecido é o número 4. Bem, vamos lá para essa equaçãozinha aqui. Geralmente você se depara com uma equação simples dessa. Poxa, legal, né? Mas antes de ir lá para o cálculo, faça a interpretação. Quem sabe você resolve antes de ir para o cálculo. Então vamos pensar um pouquinho. Qual é o número que multiplicado por 2 eu tiro 6, o resultado é 10? Vamos pensar um pouquinho, ó. Ora, só pode ser o número 8, porque 8 multiplicado por 2 vai dar 16, eu tiro 6 unidades e o resto é 10. Então, x é igual a 8, correto? Ó, mas se você não conseguir enxergar, aí você vai para a técnica de cálculo, como nós fizemos aí, tá? Vamos lá. Tiramos esse menos 6, passa para o segundo membro. Aí eu tenho 2x igual a 10 mais 6, que vai dar 16. Vamos pegar esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Lembra o que acontece? A gente divide pelo número 2 dos dois lados. E a gente vai obter x igual a 16 sobre 2. E a metade de 16 é 8. Pronto, tá aí, confirmando o que a gente já havia encontrado quando você pensou antes de calcular. Gente, novamente, estamos fazendo uma revisão para que você tenha um progresso aí no ensino médio, tá? Se inscreve no nosso canal que você ajuda a outras pessoas, né? Porque ele vai alavancar e outras pessoas vão ver esse vídeo. Tudo bem? Então, gente, até a próxima. Se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau. Um abraço.